foi nível do meu netinho. Daí como eu tinha que ir para lá fazer outras coisas, eu já uni o útil ao agradável. Aí estou voltando hoje para minha casa. Ah, que bom. Aí, dessa vez, eu resolvi não levar notebook para poder me dedicar mais, que agora eu estou ficando mais tempo sem ir ficar com eles, por causa do curso, sabe? Então, aí eu falei, não. Porque sempre que eu vou, eu fico, levo, né? Fico estudando e tal. Mas dessa vez eu resolvi ficar inteira para eles. É isso aí, faz parte, precisa, né? Né? Boa noite, meninas. Boa Boa noite, noite. Cadê o Boa Luciana. sorriso, dona noite. Lailiane? Que isso? Hein? Não Dona entendi. Laila. Olá, turminha, boa noite. Ih, Boa a Laila Boa não noite. sorri, não noite. funciona o microfone, não Boa Nossa noite, funciona Senhora, mais tá meninas. nada, muito né? séria. Cruzes, que medo disso. Olha aí, Lu, tá vendo o que Concentrada. acontece em pessoas que não colocam stop? Fica assim, Olha, não provoca, menina. ela Eu vai me acho que tirar ela do não quer grupo. discutir, não. Vai me tirar do Não grupo. mexe na ferida do outro. Nossas feridas são as mesmas, Né? né? São as mesmas feridas. Né, Lu? É. Né, não? Então. A Lu tá aí, ó, rindo até, ó. Eu tô aqui, só sorrisos. Eu tinha Oi, entendido que meninas. hoje a Fabíola ia fazer estudo, né? Mas eu acho que eu me confundi. Não era É Amanhã. hoje? amanhã, Amanhã? é amanhã. Ah, ainda bem, porque senão eu ia perder a metade. É amanhã. Fui, né? Amanhã acho que Amanhã ficou às estaremos 4. firmes e fortes. Não é carne de. Ficou às De 4, carne Lu? secada. Eu acho que sim. Fá, já tá aí? Acho que Quatro a não Fá... ficou muito próximo de vocês buscar as crianças na escola, não? Os meus são de manhã. Ai, pra mim vai ser Hum. impossível, menina. Eu, quarta-feira, vou na igreja. Ai, é uma pena. Se puderem gravar, vai ser benção. Mas Combinado. a comunidade eu acho que grava, né? Pelo É, a menos da última a última. gente não gravou, mas eu vou ver com a Laila e com a Márcia, a gente grava. A última foi show de bola, né? E Foi eu bom não demais, né? participei. Foi muito bom. Eu Depois também não daquela. consegui participar. Mas teve uma com você. Olá! Boa noite, meninas. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Tudo bem com Noite. vocês? Tudo jóia. Que dia hoje, hein, Lu? Que dia, hein? Não, hoje Ô, foi tenso, Kátia, o hein? que é que você tá falando aí? O mercado devolveu tudo. Você acha que eu perdi hoje? Fala aí Ixi, pra mim, olha. Ó, Kátia. Você acha Chamou que eu pra não briga, hein? sei, dona Laila? Pô, voltou tudo. Tava resolvendo o BO aqui. Ai, ai, ai. Parabéns Olá, ô novamente, Kátia. Laila. Oi. Ô, Kátia, a Boa Laila te noite, chamou pra meninas. briga. É, ela acha que eu não olho. Eu tô sempre A Laila torcendo não por parou nem pra ela. almoçar. Torcer pela Laila, torcendo por nós. Você almoçou aí no escritório hoje, Laila? Ah, não, mas eu trabalho em casa, né? Então, eu deixo Então, foi lá, aqui, pegou vou o dormir. pratinho de comida Eu e achei, eu voltou chego a correndo. durmo. Não, gente, fico olhando pra isso aqui, não. Que nada, já falei que tem uma Almoço, portinha. deito, durmo. Tem a portinha que eles colocam o pratinho, passa o pratinho por baixo. É Só na isso vida aí. boa. A Laila, a Não é Laila é, escrava, né, Laila? a Não, Laila é bem isso mesmo. cuidada pela família. A portinha tá sempre abrindo, fechando, é um copinho d'água, é uma comidinha, um lanchinho. Ô, Laila, o evento que Ah, você colocou, que você postou do final de semana, foi de onde? Foi da
da congregação que você reúne, Não, religiosa? na verdade não, é de um cara à parte. Foi lá no nosso galpão lá, mas não é da igreja, não. É um treinamento de inteligência emocional mesmo. Como que é o Tá. nome de quem deu o O curso, cara é o daqui, treinamento? né? O nome dele, ele chama Rogério e o instituto dele é Instituto Rico. Ah, tá. Ah, eu acho que ele é mais regional aqui por enquanto. Mas foi bom, hein? Maravilhoso. Aí em Goiânia. Foi, em Goiânia. Eu tô pertinho, quem sabe, numa próxima vez. Vai ter outro dia 17 e 18 de maio. 17, 17. 18? Uhum. Quem sabe? É muito Boa bom noite, mesmo. meninas. Boa noite. Boa Menina noite. Laila. E aí, como vocês estão? Bem, muito bem. Bem, 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 bem. Que bom, que bom. Bora, todo mundo animado para estudar aí? Bora, Oh, muito. sempre. com sede de Bora. aprender. Vamos lá. Bora, O, o, vamos o, o, lá. O que que o falaremos mais, hoje, hein, Laurinha? Não era de Operação de é, negação que você ia falar hoje? rejeição, não era? Rejeição de fundo e topo. vamos embora. Não sei, era A gravação do que sua, Márcia, É de do negação ou estudo rejeição gráfico sua? parado vai até gastar. De tanto eu ir e Negação. voltar, ir e voltar, ir e voltar. Ainda bem que não gasta, hein, Eliana? Nossa, eu já fui, já voltei ali naquele princípio ali para mim, naquele M. Enquanto eu não conseguir olhar agora, enxergar um M e um W, eu não paro de assistir ele para poder copiar e ver, copiar e ver. E risquei, e desenhei, e escrevi no gráfico, apaguei. Fui e voltei umas 300 vezes já, mas vai dar certo. É isso aí, já Estou me deu preparando, certo, Eliana. tô me preparando para a mesa. Hum, Mas parabéns. hoje eu acho, Ana, que é melhor a gente falar da operação de negação, porque a gente está recebendo muitas dúvidas sobre ela e não teve nenhuma aula, acho que não teve, né, Laila? Nenhuma aula sobre ela específica. Não. Então, a gente, para não criar dúvidas maiores, a gente fala sobre ela hoje, e aí a rejeição de topo e fundo e o M e o W a gente retoma semana que vem, pode ser? Claro, tudo é estudo, né? Bora. Tudo é sim. Pode gravar já? Claro. Manda bala! Quem vai compartilhar a tela aí? Recording in progress. Eu, Lu, Fabiola, quem mais? Eu compartilho. Laila? Ah, essa é a Eu Lu que eu compartilho, vai. conheço. Você que manda. Posso ir? Lu, pode deixar que eu compartilhe, porque seu fundo é escuro. Eu acho que as meninas vão reclamar. Você vai ter que mudar seu gráfico. Meninas, eu vou fazer vocês virarem Deixa eu tudo ver fundo como. azul. Deixa eu ver como que compartilha. Eu não sei se eu vou conseguir. Sim, mas eu tava comendo. Mas eu não entendo muito, não. Já Vocês têm que me nada, explicar. É só vir aqui em Tu compartilhar. postou uma coisa aqui. Ah, eu tenho que liberar aqui, peraí. Ó, isso aí é preconceito com fundo azul, As viu? coisas têm empurrado Pronto. para dar espaço para mim. Mas é lógico que não. Agora vai fingir que vai fazer. Usar fundo branco, hein, Lu? Mudar. Eu vou mudar tudo a cabeça de vocês, vai ser tudo fundo azul. Não, só faz no gráfico para estudo branco. Ô, Lu, você acredita Ai, que eu não conseguia? Depois eu acostumei. Agora eu não consigo ver o preto. Eu usava O preto. Eu usava Usei azul o também. Usei o preto 7 anos. Aí depois comecei a usar o branco, agora eu não consigo voltar pro preto. Menina, mas 7 anos? Tá doido? Eu usava o preto, aí lá dentro Você é doido? do vizinho, Aí eu não tô, aí eu eu tinha não tô que pôr o conseguindo. branco pro povo, né? Porque eles eram acostumados com o branco. Eu dava aula para os zerados, aí eu comecei a acostumar. Mas eu achava muito claro, muito estranho. O meu também Eu era azul. uso, Mas em estudo eu passei ele para branco também, por causa disso. Por causa de estudo mesmo. eu Tenho uso salvação, aquele então, tá vendo? begezinho.
Será que o Não é branco ele não cansa muito a vista? Será que é melhor? Ele cansa mais as vistas, eu acho. Então, Mas eu depois eu coloco aquele acostumei que com não ele. é o branco branco, eu coloco aquele que é bege, aí ele é bem apagadinho, é um branco off. Apareceu alguma coisa para vocês Tá aí? aparecendo tudo aí que você tá Que que tá- colocando. Nossa, tem uma tela de Estamos fluxo vendo ali. tudo. Eu vi. a Aonde Laila que eu deu nem curso. sei? Olha o oi de Tandera. Você não viu, não? No fundo? Na hora que eu estava abrindo? É. Como assim? Ah, não, Bom, deixa pra lá. Bora. Minha tela azul é muito mais bonita, tá? Regina, eu preciso que ah, você maximize o seu gráfico de 5. A gente vai usar só ele. Não vamos usar o de um nem o de 15. Então, aperta só no quadradinho lá, sabe o quadradinho que tem o risquinho, o quadradinho, o xizinho? Aperta no quadradinho do de 5. Ou puxa aí também que dá certo. Cristina, tá vendo lá do lado esquerdo? Onde tem aqueles ah, negocinhos ali? isso Vai lá aqui? embaixo. É, vai lá embaixo. Clica aí. Ah, Finaliza essa fechar. aba aí. Pronto. Você ganhar um Aí. espaço aí. Algum dia em específico? Alguém quer escolher algum dia? Laila, vê um dia bom aí para nós. Vocês vão ter que ter paciência aqui comigo. Pronto. Regina, outra coisa que eu vou te pedir, se der para você tirar o seu detector de topo e fundo, que ele vai atrapalhar nós. Ah, tá. Qualquer dia aí, Márcia. Eu não sei qual dia, não. Pronto. Cadê a Gabi? Tá aqui? A Gabi que é boa para escolher dia. Gabi, Esses dias, Márcia, você tinha colocado uns dias, né, para a gente poder estudar. Eu Você tô tinha aqui. colocado 5 de fevereiro, 3 de abril, Jorge, Esse 5 de 9 de fevereiro é abril, bom, a hein? Laila. Amanhã, obrigado 8 por de comer tomate. janeiro. Índice, dia 4 do 2, 5 do Dá 2 e tomate pra 3 do ela. 4. Obrigada por comer. Como é que eu vou Não, mas procurar se esse negócio está em cima aqui de onde eu peraí, procuro? Vou, eu perguntei peraí que pra eu ela. Ah, então, vou. saladinha. O que você almoçou? Pega um dia qualquer aí desse mês mesmo. Vamos fazer um mais recente. Porque vai querer mais dela. Essa barrinha aqui tá me atrapalhando. Vou para aqui Não embaixo. precisa. Boa noite, meninas. Boa Boa noite, noite, Boa Márcia. noite. Márcia. Tá lá Engraçado, embaixo, nem. ó. Regina, tá lá embaixo, ó. Ah, já tá aqui. Vocês querem que dia, então? 8 de janeiro, alguma coisa assim? Que a Márcia já tinha sugerido? Pode ser. Não, pode ser abril mesmo. Vamos fazer Abril? recente, porque é Então melhor. vamos 3 de abril, que foi uma das datas que você tinha sugerido. Não, pode falar outra. Então, 3 de abril foi o que a Laila fez. A última aula da Laila foi 3 de abril. Foi? Então que dia de abril? Pegar aqui aleatório, 8 de abril? Pode ser. Não sei se é. Pega ali mais um pedacinho dele. Deixa eu cortar para você não cortar aí dentro. Ó, já colocou play, Regina. Coloca 5 vezes. Já tá 6 vezes, né? Beleza, é isso aí mesmo. Tô com medo. Ô, Regina, aproveita que você tá fazendo um replay, conversa com os que andam aí pra gente. Pois é, eu tenho que começar a ficar doida.
Não comecei ainda. Bom, ele abriu com gap Abriu com gap de alta. de alta, com uma força bem grande aí, parece que vendedora, né? É, ele abriu com gap de alta, mostrando uma força compradora. Agora ele está vindo aqui para Comprado. baixo, né? Então, Fechar se ele gap. está vindo para baixo, não é uma força vendedora, não? Então, eu Sim, sim, aprendi agora. ele abriu em alta, né? Quando ele abre em alta, ele já abre valorizado, né? Então ele já está positivo. Aí a força é vendedora porque ele veio para baixo, né? Aliás, ele só veio para baixo, ele Ah, nem tá. testou, ele só veio para baixo. Você tem os pivôs no seu gráfico, Regina? Tenho. Beleza. Pausa aí, Regina. Agora já pode colocar uma fibo também, né? Pode pôr uma FIBA aí. Só aqui ou pegando. Não, você pode colocar só no dia, porque o que que acontece? Deixa eu pausar um pouquinho, Regina. Ah, tá Tá pausado já, né? pausado. Tá pausado. Menina, antes de a gente começar, deixa eu dar uma clareada para vocês. Por que que chama operação de negação? Porque ela nega alvos. Então, ela nega um 50%, ela nega um clear coat, ela nega um topo, ela nega um fundo. O que que é negar? É você dar alvo ali nessa região e não romper. Então, por exemplo, o candle deu alvo no 50% e não rompeu, ele está negando esse 50%. Ele deu alvo num ajuste e não rompe o ajuste, ele está negando esse ajuste. Então, aqui nesse caso em específico, aumenta um pouquinho para mim, Regina, seu gráfico, está meio pequenininho. Não sei se todas não conseguiram ver, só eu que não. Posso estar meio Eu, cega Não, aqui tá eu mesmo. ia te pequeno, pedir, sim. eu ia te É. pedir isso, que eu não estava conseguindo enxergar nada. Então, ó, o Ficou que que a gente melhor? nota aqui? Não Ficou, agora precisa tá bom, eu colocar tô pro meio enxergando. Tá bom dele. aí, meninas? Tá, só não precisa Tá ser bom, tá tampamento. ótimo. Tá Tá bom, tá bom, ótimo. tá bom, tá bom. Beleza. Então, ó, o que que aconteceu aqui, tá? Bem basicamente falando. O mercado abriu com gap de alta, é, fez um candle de muita força vendedora. A obrigação do candle 2 era continuar o movimento de baixa. O que que o candle 2 fez? Ele negou o movimento do candle 1, deixou um pavio comprador e está na região dos 50%. Então, nesse momento, a gente nota o quê? Que o mercado ele pode estar vindo fazer uma correção nesses 50% para continuar o movimento de baixa. Porém, os 50% ele tem três linhas. Depois de alguns estudos que a gente fez, o que a gente notou? Que quando a gente vai pegar a negação, é importante ele já ter dado o alvo, se possível, nas três linhas. Nesse caso aqui, ele deu alvo na primeira linha. Ele não deu alvo na segunda e nem na terceira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar esse candle 3, ver se ele vai testar para cima. Se ele testa, já dando os três alvos, a gente posiciona uma ordem de venda na mínima desse candle 3, certo? Entenderam o que é negação? Então, o candle está negando os 50%. Porém, no 50% em específico, é mais interessante que ele chegue na última linha e não só na primeira. Então Por ele tem que quê? chegar Porque até ele aqui. ainda. Exatamente. Por quê? Porque ele ainda tem espaço para ir até a terceira linha. Se a gente já coloca uma venda aqui, ele pode nos estopar, porque o stop é muito curto dessa operação. O stop aqui, se a gente posicionasse uma venda aqui, seria na máxima do candle 2. Então, o stop ele é muito curtinho. E o candle 3 ele ainda pode testar mais um pouquinho para cima esse 50% para depois fazer o movimento. Então, a gente espera só numa questão de maior segurança para a gente. Certo? Certo. Pode soltar? Pode botar o play aí. Ó, o Candle 3 está testando. Tá vendo? Ó, se a gente já tivesse posicionado uma venda, já teria sido estopado. Então, o que que é sempre importante? No 50% em específico, olha lá que bonitinho, ele foi até a terceira linha. Agora, pausa aí de novo, Regina. Se ele volta para pagar pelo menos 100 pontos para a gente. Então, agora, Regina, você pode posicionar uma venda na mínima do Candle 3. O alvo é 100 pontos.
ou 50% do movimento, que vai dar um pouquinho menos de 100 pontos. Pode deixar com 100 pontos mesmo. O stop, nesse caso aqui, se o candle não subir mais, é na máxima do candle 3. Aqui, né? 3, na máxima do 3. É sempre na máxima, ou do candle anterior ou a do candle em movimento, a que tiver mais A Espera aí, o máxima. que máxima que eu do 3. fiz? A máxima do 3, Regina. Não, tudo bem, mas aqui é o Não, é que você stop, colocou né? uma O compra. Não, stop. você colocou Não, uma eu compra, rastei, Regina, é uma eu venda. rastei Ah, errado. tá. Espera aí, deixa eu. Ah, é verdade. Ai, A venda rastei errado. Gabi tá é lá pedindo para Eu na nem vou. aceitar mínima. ela. Então, A espera aí, venda eu é vou na fazer uma mínima do venda 3. na mínima. Aqui, é uma Do venda. 3. Na Isso mínima do aí. 3. O alvo é ali. Agora Na hora eu que tenho que. pegar a sua ordem, não, o stop não está aqui ainda, tá? Na hora que pegar a sua ordem, Regina, você vai pegar o stop e colocar na máxima do candle 3. Se ele subir Ah, um só pouquinho mais, depois. stop é só depois. Porque a gente não sabe aonde o candle 3 vai parar. Ele está em movimento ainda, tá? Tá, então vou soltar. Beleza. Certo aí, meninas? Fabiola, Oi! certo ou errado? Uai, certíssimo, ué. Fabiola que gosta desse trem de negação. Não faço assim. Ó, Regina, pegou a sua ordem. Então agora você vai pegar o seu stop, arrasta ele lá para cima, Já vai Eu máxima pagar. pego do. daqui, né? Assim. Isso. Máxima do 3. Isso aí. Descolado, né? É, O que que eu Mas já fiz? pagou, já pagou, já pagou. você não Só Nem fez pode vi. nada, você cancelar. só Já já pagou. pagou. Só Que cancelar a ordem Pode lá em isso, cima. cancelar gente. Que lá. linda essa operação. É legal dessa operação de negação. Ela paga rápido ou estopa rápido também, ela não fica enrolando. E é isso, o stop geralmente, nesse caso em específico, o stop estava caro, ela geralmente tem um stop mais barato. Então, nesse caso em específico, aí depende muito do gerenciamento de cada uma. Estava um stop 2 para 1, stop de 200 pontos para um alvo de 100. Ele Ah, tem que mas ele romper pode esse fundo aí, ó. vir acima do dia, ele pode vir até a mínima do dia, mas é sempre mais seguro os 50% do movimento, que foi aonde a gente saiu ali, tá? Possivelmente vai vir aqui romper esse fundo aqui, mas é isso. Essa é a operação de negação. Márcio, eu tinha entendido totalmente errado. Eu achei que na hora que o Candle 2 ali, ó, ele negasse ali os 50% e o É. Candle 3 começasse a testar, eu já pegava direto ali no Candle 3, entendeu? A Eu não mercado? esperava a mercado ali, né? Aí no caso ali eu teria posicionado ali uma compra, porque ele começou a testar para compra, né? E teria estopado. É por isso que eu estou estopando, Não, eu entendi o trem errado. a negação, ela é sempre contra o movimento, né? Então, ele está negando 50%, então ele vai cair aqui nesse caso, né? O mercado está caindo, fez uma correção no 50, negou, ele continua caindo. No caso do teste, o teste para o índice, ele é mais importante do que para o dólar. No dólar, na maioria das vezes, você pode até fechou o candle, você já pode até entrar no próximo. Porém, para o índice é bem necessário a questão do teste, tá? Pode soltar o play aí, Regina. Vai estar buscando o Pre-Coach, né? Estou buscando per coach. Aqui eu não preciso posicionar a FIBA porque ela continua o movimento, né? Ou eu já Ó, posso pôr. aqui, nesse caso, ó, você teria outra, é que é muito rápido, gente. Acho que eu não sei nem que eu vou conseguir por uns 6 ou 5 vezes. Você teria outra operação de negação aqui. O candle 3, 4, 5, o candle 6, 6, 6. o 5 deu alvo nesse prayer coach aqui. Na verdade, isso aqui é um pivô, né? Se eu não me engano, isso aqui É é um um pivô. pivô. Deu alvo no pivô, então ó, automaticamente ele corrige, porque ele poderia ter rompido já esse pivô. Então aqui você teria uma compra com stop quase que zero, apesar que eu acho que ele também não testou, né? Não Não, não testou. Não. testou, não. Ah, então não tinha não. Vou diminuir então um Mas pouco. se ele tivesse testado aqui, a gente teria uma compra aqui
depois do teste dele com um alvo também ali de 100 pontos. O alvo interessante seria a mínima do cano 2. Eu faria a compra porque ele também aqui, ó, não fez, ó. Não desceu direto, não fez. Ela disse que não era para fazer. Na hora que esse candle fechar aí, Regina, você pausa de novo, por favor. Eu acho que ele tá aí. Bom, vai lá. Márcia, boa noite. Pausei. Boa noite. Com relação aos 50%, eu entendi que, através do teste de vocês, essas 3 linhas é muito importante de ser testada. No pivô e no pre-workout, tem alguma coisa mínima, tipo ir o pavio para debaixo do pre-workout e voltar? Alguma coisa assim, ou não ter essa questão, algum tipo de detalhe específico para os pre-workouts e os pivôs? Não, Lu, não tem. O mais interessante é que ele pelo menos encoste no alvo, tá? Mas nem sempre ele encosta no alvo. Então, assim, para pivô, pre coach, não, é só encostar mesmo. Não pode romper o suporte ou a resistência, né? Mas só encostar nele, às vezes nem encosta. Nesse caso aqui, por exemplo, se o 6 tivesse vindo testar até o pivô, melhor ainda para gente. Ele nem testou, então a gente nem entra. Mas não tem essa obrigatoriedade, tá? Tá bom, obrigada. Você pediu Aí para uma parar, coisa Márcia? só. Não, foi. Coloca a FIBO no micromovimento para mim, Regina. Aí uma coisa só para você analisá-lo é que, por exemplo, às vezes você entra numa operação que está lá, um exemplo, tá? 50 pontos de um ajuste. E ele negou o ajuste ali com 50 pontos do ajuste. Aí o que você pode fazer? Se você quiser entrar nessa operação, eu te sugiro a colocar o stop em cima do ajuste e não no candle, tá? Porque o ajuste ele é um suporte, uma resistência importante. Então, nesse caso, seria interessante você colocar pelo menos por ali o stop da operação. Ah, tá ótimo, então, Mas obrigada. é sempre mais importante ele encostar no suporte ou na resistência. Aqui, né, Regina, Márcia, que você qual que é o quer? micromovimento aí? Não, não é isso aí não. Qual que é o micromovimento? Topos e fundos. Qual que é o topinho aí de relevante que não seja a máxima do 1? Aqui? Isso aí, garota, sem medo de ser feliz. Aí. Para que eu coloquei essa FIBA aí, Regina? Para a gente identificar os 50%. Então, esse que andou 6, ele chegou na região dos 50%, mas ainda está longe dela. Então, ele ainda tem espaço para subir. Porém, ele fechou com o pavio vendedor, certo? Uhum. Beleza, só solta o play aí, então. A Lili saiu. Tô vendo ela aqui. Tô vendo fugir. Eu vou cuidar disso aqui, que é importante. Ia deixar fechada a porta, porque senão eu fico preocupada. Então, tá. Seu gráfico, Regina, quando tá indo para baixo aí, nós perdemos um. Perdemos o quê? Perdemos uma referência aí do fundo. Nossa, já abriu outro. Ó, o candle 7 rompeu aí, o pivô. Uhum. Nada a se fazer. Nada a fazer, né? Não. Que bonita a Márcia tá nessa foto. Aqui ele tá vindo buscar um ajuste. Mercado em tendência de baixo. Ele tá vendo o ajuste, tem o gap, né, que ele pode fechar. Uhum.
Coloca a fibra no gap, Regina. E traz ela até aqui. Mas é mais no É a fundo ali. mínima. Sobe um pouquinho Sobe. seu gráfico, Regina. Eu vou ter que diminuir, né? Porque tá muito. Diminui no preço ali, ó. Qual que é o último fundinho aí, Regina? É a mínima do 103 ou é a mínima do 111? 111. 111. Perfeito. Também já não é mais essa máxima. Você fala que é o último Ó, deles que fechou pausa! embaixo, né? Já foi. Que é aquele ele Ó, testou, aqui, né? ele deu alvo na terceira linha dos 50% do. Apesar que não está no gap essa fibra, né? Coloca a fibra lá Vai na lá máxima do no. 1. Esse negocinho me atrapalha tanto. Eu não sei como tirar ele. É, com certeza. Eu acho que não tem jeito de tirar ele, não, Regina. Eu Apaga e põe acho outra. que Apaga a fibra e traça outra. Regina, é porque o teu gráfico está no meio da tela. Teu gráfico tem que estar no lado direito, não no meio da tela. Aê, Kátia. Pronto, Mas agora dá eu quero para ver. arrastar essa caixinha. Se Pois é, você o meu não clicar nesse arrasta. ponto, se você clicar Aqui? à esquerda, isso, aí Isso. você empurra para onde você quiser. Ah, então é Isso. só pegando nesse pedacinho, não nela Isso. inteira. Tá. Clica só nesse cantinho e você arrasta para onde você Obrigada, quiser. Aninha. Nada. Querida. Perfeito. Aninha, Beleza, então, Pronto, Aninha, ó. Márcia. Aninha. Agora ela, com essa fibra, essa é a fibra do gap. Com essa fibra aí, ele rompeu 50%. Então, a operação de negação que supostamente teria, não tem mais, certo? Aí teria que ter entrado aqui. É isso, Márcia? Exatamente. Pode soltar? Aí, o que que a gente olha aqui? Você tem uma fibra agora? Agora a gente já viu aonde está? Coloca a fibra para mim no último micromovimento aqui, Regina. Máxima do 6, mínima do 9. Certo. Então tá, beleza. Ele está aí na região dos 50%, certo? Deixa ele aí trabalhando, bonitinho. Opa, E opa. agora, Regina? Alguém se Nossa, arrisca? Márcia. Eu parei, né, para dar tempo de fazer qualquer coisa. Alguém se arrisca a falar alguma coisa? é negação também, né? Eu me arrisco a entrar. Ó, a Kátia tá mostradinha nessa negação também, hein?
Porém, ela não foi na última linha. Lembra que eu falei? Sempre que Ela ia nega os falar. 50%, é o mais interessante ali até a terceira linha ali desse movimento aí. Ah, Acho que ele ainda então testa aí pelo menos a mínima do 6. Então, exatamente. Então, ela se ele ensinou, testar né? até a mínima do 6 aqui, que é Eu essa vou terceira dizer. linha, você pode posicionar a Márcia. venda ali na mínima do Ela tá 11. ensinando agora? É. O alvo Ela dessa me ensinou. operação, ele está meio curto, né? O alvo seria no 50% desse range aqui, esse range aqui que tá, né? Sei lá, daria uns 100 pontos, talvez menos de 100 pontos. Então, Tanto se o que eu tirei stop até ficar as linhas caro um pouquinho demais, despontilhadas, você viu, né? talvez não Compensa, valha a né? pena. Mas pode soltar o play aí, vamos ver se ele testa. Márcia, aí também um pivôzinho, né? Tem um pivô aqui Pode em dar cima uma do segurada 50%, nele, né? Pode. nesse meio aí. Talvez deva dar uma segurada, né? Se ele. Deixa eu testar um pouco. É isso aí, Lu. O pivô Eu aqui, parei. o 50% da fibra ficou bem em cima do pivô. Mas tem um pivô aqui exatamente na linha dos 50. Então, não, pode soltar o play aí, Regina. Vamos ver até onde ele vai. Não, pode vender se ele voltar para baixo agora. Mas a Márcia disse que não era para vender. Mas se ele for até a terceira linha. Isso é porque tá em 5 vezes, hein? O Kendall não anda. Pensa bem no... Gente, Você fala se ele. Pronto. Se ele chegasse até pronto. aqui, né? Agora eu Agora ele ponho já uma venda testou. Você aqui. posiciona uma venda aí. Acho que não volta, não, hein? Eu também acho que não volta, não. Se ele fechar assim, você já tira a venda, tá, Regina? Se ele fechar acima, né? Aí. Onde está a É, venda? Vou posicionar aqui, ó. Sim, mas ela disse que tirou a venda, né? fechou Pausa, acima. cancela. Agora uma pergunta para quem quiser me responder. Quando acontece isso aqui, acabou de acontecer no gráfico, o que vocês fazem? Qual que é a atitude imediata de vocês? Eu, se tivesse comprado naquele ponto que eu disse que ia comprar, eu ia manter. Se você tivesse Aí, no vendido, caso, você tem isso? que subir. Desculpa, se tivesse vendido naquele ponto, eu ia manter a venda. Não, Tá, no Nesse mas caso, tem fora que ponto, subir isso, a FIBO. Tem estava que ver os vendido 50 do aqui. dia, né? Sobe a calma, FIBO aí. Fibonato. Calma, Fibonacci. Vocês não contam, vocês duas, vocês param. Regina, o que que você, imediatamente que aconteceu isso, o que que você faria? Uma compra. Graça de Deus. Vamos lá. Apaga esses comentários na sua cabeça e foca aí no gráfico. Ó, pensa, ele rompeu os 50% de um micromovimento, certo? Ele acabou de Certo. romper os 50% de um micromovimento. O que que automaticamente a Regina já tem que fazer? Você tem que arrastar a máxima da sua fibo para o próximo movimento. Qual seria o próximo movimento, Regina? 3. Esse aqui? Não, um movimento maior, porque se ele já rompeu os 50% desse movimento micro, você tem que pensar num Se ele movimento estava maior aqui, então eu para tenho um. que vir para cá. Exatamente. Então, o que que acontece aqui nesse momento? Ele acabou de dar alvo de novo no 50% do movimento maior, certo? Certo. Então, nesse caso, continua sendo de negação, né? Que diversão, gente. Nesse caso, continua sendo de negação. Porém, é a Como é mesma questão dos importante 50%, né? A gente tem que pensar no quê? Que ele tem que testar mais para cima. Ele tem que testar até aqui. Que coisa Exatamente. mais medonha essa mulher. Então, vamos ver. Por quê? O Agora que vai que é o fazer mais trava de. importante? Ele veio num fundo e ele está negando esse fundo e rompeu o pivô. Então, se ele rompe o pivô, ele pode também continuar o movimento de alta, certo? Isso, Márcia. E ele está testando para baixo. Ele está Então daria testando uma para compra baixo. aí, né? Pelo rompimento ali, daria uma compra. Mas aí, olha, a gente tem um outro olhar. Se ele, calma, não foi compra ainda não. O candle ainda está em movimento, certo? Sim. Se a gente tivesse colocado uma compra aqui, o alvo seria nesse 50%, certo? O alvo estaria curto demais. Então não dá para você Aqui. pensar numa compra aqui. Exatamente, porque Ah, o tá. próximo alvo é esse 50% aqui. O que que Hum. a gente pode pensar, talvez? Que ele possa fazer uma correção para a gente comprar e ele continuar subindo. Mas nesse caso aqui, desse rompimento, o próximo alvo era esse 50%, que foi onde ele parou. Então o alvo está muito curto. Concorda comigo? Sim.
Então não valeria a pena o risco-retorno dessa operação. Aí agora, o que que a gente vê? E agora, Regina, você tem uma nova FIBO também. Coloca a FIBO na máxima do 1. Não, deixa aí na mínima e coloca a máxima dela na máxima do 1. Beleza, então agora ele está no 50% do dia. Do Se ele dia. rompe esse 50% do dia, aí sim a gente tem uma compra até o topo. Mas caso contrário, a não Ele ser que tá ele faça vendo. uma correção, ele pode negar esse pivô aqui agora. Ele pode cair um pouquinho mais e negar esse pivô e a gente compra até os 50%. Agora ficou interessante. Mas até então, não tem o que fazer. Certo, meninas? A não ser que ele venha e negue esse pivô. Essa aula eu quero ver Negue de o novo. pivô. Exatamente. Tá tudo lá, né? Sempre tá lá. Mas ele já vai fechar. Ó, o Ô, candle Márcia, 13. Oi, Ana. você chama de pivô a máxima ou a mínima dos candles, é isso? Não, o pivô é essa linha amarela aqui, Essa Ana. Tá vendo linha. essa linha Ah, tá. amarela? É um Sim, sim. pivô. É o indicador do pivô, tá? É, eu até coloquei no meu, mas eu ainda não estou. O Ana, é que no nosso tá preto, né, o pivô. É, Dela aí tá amarelo. exatamente. É. Exatamente. É que depois que eu coloquei, eu quase nem acessei. Kátia, você estaria vendida Olha, ainda, vai. Kátia? Olha só. Uau! É, acho que agora já não Uma mais. coisa. Se a Laila mandasse eu continuar vendida, eu continuava, mas eu já não. Eita, aqui foi Fabiola, take, hein? verão sinais, Fabiola. Aqui foi take. Pausa aí, É, Regina. Deixa eu entender se a Fabiola entraria em algum lugar aí. Fala, Fabiola. Abre seu coração para nós. não, eu entraria pela operação da falha lá embaixo. Ah, não. Então Aqui. essa aí a gente pula. É, Esquece. então, É, deixa para outros capítulos. Então a Fabiola não entraria nessa operação, tá, Hum. meninas? Fabiola, para de arrumar confusão. Beleza, o que que a gente nota que agora, ó, aqui sim a gente teria outra negação, que não está ajudando esse dia, né? O candle não testou. Se esse candle testa aqui, a gente poderia fazer uma venda até onde ele está indo. Porém, ele não testou. Ele deu alvo aqui no topo e não testou. Então não tem o que fazer. Vamos lá, Laila. A gente continuava ou não continuava na operação? Ó. a Laila continua, viu? Acho que a Laila não tá aí, né? Já tô com dor de barriga, por isso tá o cara cheio. Nossa, Márcia, eles não conversam comigo. E agora, Fabiola, você pegaria uma compra aí? Ah, não, Bru, por favor. Quer que Pausa. para? Tá na Quero só tendência opinião de da alta. Fabiola. Pegaria. Tá a favor da tendência? A favor da tendência, mas tem mais 50% lá para baixo. Mas a máxima do 3 segurou, né? O Mas preço. já testou isso. A máxima do 3 segurou. Então, você pegaria uma compra aqui É na isso. máxima do 17, 16. Isso, até Vou no topo. posicionar. Ô, Pode. Márcia, O alvo é na eu ainda máxima do 14. É uma eu negação. tô com a Pode dúvida falar, aqui, eu não vou deixar Fer. passar tanto. Eu ainda Fale. pegaria essa compra lá no 12. 11, 12. Por Aquele quê, Fer? 50 que Me você. explica. Me convença dessa compra no 12. Não, porque a fibra tava mais para baixo, né? No E rompimento do aí, 50 do micro, certo? e o 12, não, acho que era no 13, porque e o 12 ele tinha rompido o 11 já. Eu acho que Então a eu, Concorda que FIB o eu tá. próximo alvo acreditaria que dele que ele ia abaixa a sua continuar subindo. FIBO, Regina, para a máxima do 3. Isso. Ó, vamos lá. Nesse caso aqui, Fer, ó, tá na região dos 50%. Concorda comigo? Que em nenhum momento ele deu um Não, indício de que ele iria para cima.
Acho que eu tava falando, era do 11, aí eu pegava no 12, era isso mesmo. Eu acho que você coloca a FIBO Porque na ele tava máxima do testando 6 para e mínima do baixo. 9. Máxima do 6, mínima do 9, a FIBO. Acho que o que ela quer dizer é isso. Não, que rompeu, 11 rompeu 50%. Coloca na máxima do 6, Regina, a Isso. FIBO. Era outra. Aí, ó, ele tinha Ó, aqui o obrigação. 11, Era essa aí. exatamente. Ele rompeu os 50%. Porém, o próximo alvo é o outro 50%. Então, É aí a você tinha máxima falado do 6. que era Vai dar curto o alvo. aumentada, mas é o alvo Exatamente. vencido, né? Mas assim, no meu É a máxima do entendimento, 6, ele entendeu? Você subiria poderia até. mais, mesmo com o alvo momentâneo curto. Mas Mas por eu que estava que ele subiria acreditando que mais? ele. Da onde você tirou isso? Não da minha cabeça. Não Dá deu um zoom, certeza nenhuma. dá um zoom menos no gráfico para mim, Regina. Diminui ele um pouquinho. Eu não estou vendo Tava 50% do acreditando na dia tendência anterior. na negação lá de baixo. Assim? Não, diminui o gráfico inteiro. Para eu ver Para o a dia de esquerda. ontem. Ah, tá. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Isso aí mesmo. Tá bom, pausa. Coloca uma FIBO para mim no dia de ontem inteiro, Tem que Regina. descer um pouquinho mais o gráfico, Regina. Aí. Aí. Quer que eu traço uma Mar- linha marca esse 50% aí, tira ela. Beleza, pode tirar a FIBO e volta lá. Posso falar de novo? Pode, Fer, fale. Não pegaria, porque agora eu vi que é os 50% do dia anterior, porque eu sempre marco ele. Só Por que que no pegaria se tivesse 50%? Ó, olha rompido ele. a dúvida da minha cabeça. Por que que no 50% do dia anterior você não pegaria e no 50% desse movimento aqui você pegaria? É o mesmo 50%. Do dia, né? O 50% da máxima do 3 e da mínima do 9, ele é relevante também. Não é porque não é É. o do dia anterior. Do dia anterior é também. Aqui você tem os dois juntos, na verdade, né? Os dois 50% juntos. Então, assim, cuidado com esse achar que vai subir. Porque às vezes a É. gente quer entrar, a gente quer dar um jeito de achar uma entrada, mas não tem. E nesse caso Uhum. aqui, até tinha. Você poderia comprar aqui no 12, porém o stop, a saída dele era na máxima do 6. Então daria o quê ali? Talvez uns 50 pontos? Era isso. Não, a entrada seria na abertura do 12, Regina, até a máxima do 6. Isso. Daria 80 pontos. Daria para você pegar esses 80 pontos. Porém, o stop Uhum. estaria na mínima do 9. Valeria a pena? Não. Entendeu? Muito. Quem O que stop convenceu? tá, olha só, Você que o me stop convenceu, estava Fer. alto. Não, você me convenceu mostrando. É que também eu mexeria antes na fibra, eu tô olhando parado, né, ali. Exatamente. Pode soltar? Pode Ah, nós sim, Regina. posicionamos uma compra Ah, aqui. compra aí. Fabíola, seu alvo é esse aí, Fabíola? Ou é o ajuste lá à esquerda? Pode ser. Fabíola que gosta de alongar os negócios? Não, pode deixar Pode aí, ser o não é quê? 100 pontos. 160 pontos? Tá bom, 160. né? Beleza. Tá O bom. stop dessa operação aí, Regina, vai ser na mínima do 15, tá? Na hora que pegar. Uhum. Se pegar. Vou voltar a FIBO pro. Pegou. Oremos. Olha, que Nem precisa orar bonita. muito, não. Já quase pagou o negócio. Aí o stop eu O colocaria quase aqui, não né? é A tudo. mínima do 15. Na mínima do 15. Ah, mas já foi Opa, agora. olha que Pagou. linda. Olha lá, foi lá no ajuste, hein? Passou um Foi do pouquinho, dia né? anterior. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, que isso aí é feeling mesmo, da Fabíola, que eu sei o que passa na cabeça dela.
Por que que ela faria essa compra? De acordo com o que eu expliquei para vocês, a gente teria que esperar esse candle vir até a terceira linha aqui dos 50%, certo? Você fala esse candle aqui. É, exatamente. Qualquer um dos Vira dois, até aqui ou embora. 15 ou 16, teria que ter vindo até a terceira linha dos 50%, certo? Certo. Porém, o mercado ele veio com uma força compradora muito grande. Então, a partir do momento que ele faz uma pequena correção aqui, ele já poderia ir direto. Então, possivelmente foi essa a ideia da Fabíola. E se a gente pega uma Fibo, coloca só dessa Fibo, Regina, para mínima do 13, 12, 13 ali. Subir? É, aí. Nessa FIBO aqui, ele já vem um pouquinho mais próximo ali da região dos 50%. Então, o que que conta muito nessa questão da região ali dos 50%? É muito o feeling de vocês mesmo, tá? Tentar entender o contexto de mercado. E isso é muito importante. Nesse caso aqui, ele não veio até a terceira linha. Ah, Márcia, mas como que eu faço então? Aí depende muito da análise do contexto mesmo. O que você poderia fazer é colocar o stop, de repente, abaixo da terceira linha? Poderia, porque se ele fosse testar até a terceira linha, você poderia estar um pouco mais protegido ali. Então, assim, vai muito de análise de contexto também, tá? O mercado veio ali de uma rejeição de fundo, ele rompeu o pivô ali, ele deu alvo ali no pivô, rompeu ele, veio com uma força muito grande compradora, então a obrigação era continuar o movimento de alta. Porém, ele não, ele veio até a região dos 50% para fazer um pullback e já fez automaticamente o movimento, A entrada certo? foi no 16, né? Foi no 16. Tá. É isso, Fabiola? Certo. Beleza? Peguei a dele, Pode soltar peguei a aí, dele. Regina. Sei que precisa fazer xixi. Ah, não foi difícil. Amor. Se namorando. Coisa linda, meu filho. Agora é só esperar, né? Porque Só esperar, ó, ele tem tá longe, um né, do um prayer coach à pivô. esquerda, né? Que ele tá ali nessa Aham. região aí. Agora tem algo. Eu Agora que acho que ele vai você estar já. tá querendo pegar esse pivô. Sim, a outra vai bocejar, também ficou bocejante. Até eu bocejei. Eu estava usando só os 50% da Fibo, não estava mais usando o 33, o 68, o 38, 61, nasceu. Mas, Márcia. Usa sim, Kátia, ele ajuda muita gente, tá? Nesse caso aqui da negação, é isso que eu te falei, tá? Vai muito de análise de contexto. E é uma particularidade, ele pode ir até a terceira linha ali das extremidades, né? Então, às vezes, a gente pega quando bate na primeira e acaba sendo estopado e depois ele faz o movimento. Então, se a gente esperar um pouquinho. Pausa aí, Regina. Pausa. Opa, é porque eu tinha deixado uma fibra para Agora, colocar. Regina. E agora, Kátia? Per... Venda. Mas não tem que esperar ele bater em alguma coisa? Dar alvo em algum lugar? Sim. Eu pergunto para vocês. Bater a cabeça em algum lugar, né, cara? Bater a cabeça sou eu que bato. Coloca uma fibo para Na mim na quina. mínima do 15, Regina. Oi. Diminui o gráfico um pouquinho. Vamos Aquele. ver se tem alguma coisa para a esquerda aí. Vamos cantar alguma coisa para valer. Diminui mais? Passa uma linha para mim nessa acumulação aqui, ó. Tá vendo que o preço parou várias vezes aqui no dia
Deixa eu ver você Aqui, aqui, gente. dia Isso, 4. traça uma linha aqui para mim. Eu também não estava mais olhando para a esquerda. Ai, meu Deus do céu. Você fala aqui, Márcia. Aí, pronto, achei o que a Eu Cátia estava olho só para o procurando. alto e para frente, entendeu? Tá muita O coisa alto e diferente. adiante. Essa negação tá me Ela é o lembrando muito. Superman. Pode voltar lá agora, Regina. É porque eu sou meio burrinha para ficar fazendo isso aí tudo aí, ó. Nossa Deus. Eu coloquei clarinho, mas acho que dá para ver. E agora, o que que a gente tem aí? Negação. Venda. Ah, Padrões de três Uma quedas. negação linda aí. Pode posicionar uma venda na Olha mínima só, aí, Regina, no alvo máximo do 14. Eu não quero apanhar. Vocês não gostam do giz? venda. Não, Se ele alvo no voltar, máximo. é porque eu tô aprendendo muita coisa errada. a Do venda é 14? na mínima. Não, a Padrão venda de é na três mínima quedas. Subiu o do alvo, candle. Eu nem sei que pegou, candle é esse, agora é ele do tá 19. Na mínima do 19. O alvo dessa operação é a máxima do É que na candle realidade eu 14. devia ter entrado, entendeu? Tá testando. Não, deixa eu Deixa eu ver. tirar essa mãozinha aqui, porque senão ela fica me atrapalhando. Isso. Na máxima do 14, né? Isso. Olha os olhos de bacia. Uai, você sairia aonde, Fabiola? Não, é. É ali mesmo. Ela que abaixou um pouquinho. Tava Ele deve quase nos testar 3 o pontos, 15. né? Ele deve testar a máxima do 15 aí, ó. Ó, o stop dessa operação, Regina, é na máxima do 18. 18. 1 para 1. Mas não vai precisar, não. Acho que ele vai. Tem que acostumar a colocar esses stop aí um pouquinho descolado, hein, Regina? Senão ele te pega. Assim, né? Isso. Descolado. Nossa, só beliscou e não Nossa, pegou. Olha, porque a Laila tá aqui, gente do céu. Pegou. pagou. Ufa. Ah lá, a terceira linha, viu? Terceira linha. Pausa aí, ô, Regina. E agora, Fabiola? Ah, e agora? E agora, Márcia? Coloca a FIBO no dia aí para mim, Regina. Coloca na mínima do 9. Você lembra o Kendall de força, né? Então, a Fabiola ela arruma umas confusão com a minha cabeça que, gente do céu. Aqui? Não, ainda dá para cair mais um pouquinho. Beleza, pode soltar o play aí. Eu quero saber o dia que eu vou conseguir conversar com eles. Aí vocês me internam. É só começar, Regina. Pega rapidinho. Pois é, eu tô tentando, eles não me respondem ainda. Mas vamos responder. Isso aqui eu veria mais como uma rejeição de topo, entendeu? Fala pra ela. Eu veria essa operação mais como rejeição de topo. Mas a negação, ela é uma negação do topo, né? Negação, rejeição, é mais ou menos a mesma coisa. Eu não entraria no Candle 19. Porque tá um topo. Ó, aqui tá. Não. Não. Que eu não saberia, eu não faria essa Não fechou. busca lá no além, entendeu? Que ela fez, entende? Por que você não entraria? Porque é o candle 19, Kátia? Não, porque eu não faria essa busca lá no passado, entendeu? Para achar essa linha amarela aí. Então eu não entraria. Tá rindo? Tá tudo certo também. Tá rindo que eu falei alto. Mas você pode O que me fazer o chamou seguinte, atenção, vou Kátia. te falar a verdade, Kátia, o que me chamou atenção dessa operação aí não foi nem o alvo, foi o pavio do candle 18. Isso que eu ia falar, Kátia. Você pode usar Sempre isso. que eu vejo Tipo, pavio, eu vou caçar para a esquerda se ele parou em algum canto. eu nem caço. Então, Entendeu? qualquer, Exatamente.
Ele voltou aí para dentro do candle, ele já rejeitou o topo, ele não deu continuidade, então já pode fazer a operação, porque o stop está curto. Ah, Você legal. fala, se ele voltou aqui nessa região, para dentro do. Isso, para Exatamente. dentro Se ele não do candle. rompeu o 17, né? O 18 não rompeu o 17, ele foi lá em cima e voltou tudo para dentro. Ah, tá. Então por essa Aí ela já região viu uma entraria venda uma aqui. negação. Ah, tá. Daí já eu consigo enxergar assim. Exatamente. Legal. Obrigada. Agora, deixa eu pensar aqui o contrário. Porque esse 20 aqui também Coitado, não vai tem mais. deixar pavio pelo Não jeito. tem. Coitado. Ah, coitado não. Imagina esse cara aí com toda a virilidade dele. Que inferno. Mas, É o mesmo raciocínio aqui, Laila, não, né? Não, Foi aqui o está numa contrário, foi o negação dos contrário. 50, está numa negação dos 50%, Regina. Porém, você tem, coloca uma FIBO, coloca a mínima da FIBO na mínima do 21. Na máxima, mínima. A mínima da FIBO na mínima do 21. Ainda tem algo. Algo de 50%, certo? Certo. Então não tem como você pegar uma compra aqui, porque já deu alta. Então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Pode voltar a FIBO lá para o dia. Ou deixa aí se você quiser, tanto faz. Sorver. Coitado, ele nem se mexeu. não tem uma fase nada. Sim, não tô falando nem focalizar, a gente nem tá entrando ali. Meninas, o que é muito importante nessa operação de negação é o posicionamento da FIBO. Porque se vocês entram, por exemplo, igual aqui, nessa compra, Eu não estaria. estaria dado ruim, ou possivelmente vai dar ruim, não sei. Já deu alvo nesse 50%. Então, antes de fazer qualquer operação, vocês precisam ter certeza se já não deu alvo no 50% do micromovimento. Isso é muito, muito importante para a operação de negação. Volta a FIBO agora lá para o dia, Regina. Coloca na mínima do 9. O Márcio, a aula de FIBO foi muito boa. Foi, né? Foi Podemos mesmo. Aquela aula lá repetir. foi top. Agora ficou bonito isso aí, hein? Ih, o lambu do céu. Tem que fechar e você pausa, Você gente. fala porque ele testou aqui? Exatamente. Vamos ver como que ele vai fechar aí. Pausa. E agora? Compra. Lu? Eu? Põe a FIBO na Eu mínima do ou outra 23 aluna? aí. Fazendo Ótimo. favor. Mínima do 23. Compra aí, olha. O 23 fechou dentro do 22. É compra. Linda, né? Rejeitou os Gente, essa 50 aqui é do linda. dia. Volta lá na mínima do 9. Deixa eu explicar para vocês. Concordo também. O que aconteceu aqui, meninas? Ó, vamos lá. Um exemplo bem claro das 3 linhas ali dos 50%. O mercado estava numa tendência de alta, ele veio corrigindo o preço, parou aqui na região dos 50%. Então, o candle 20 acabou rompendo 19, mas deixou um pavio comprador. O candle 21 também negou ali a região dos 50%, fechou até acima dos 50%, porém o 21 já tinha dado alvo nos 50% do micro movimento. A FIB é um pouquinho mais baixa aí, ó. A FIBO tá errado. É na mínima do 9 aí, Regina. O candle 22, ele veio com uma força muito grande vendedora aqui. Ele deveria ter rompido pelo menos aqui no 21, e ele parou de novo no 50%. O 23 veio até a terceira linha aqui dos 50% e voltou fechando para dentro do 22, igual o topo ali, Regina. Aqui sim é igual o topo, tá? Ele deixou um pavio, ele tinha a obrigação de continuar esse movimento de baixa com a força do 22, e ele voltou e fechou para dentro do 22. Então, esse 23 confirma para a gente essa rejeição dos 50%.
Então, se ele está rejeitando esse 50%, ele não tem força de ir para baixo, ele vai para cima. Você pode posicionar uma compra aqui, o alvo é na máxima Não vai esperar testar. do 21. E o stop, a gente aguarda aí para ver, né? O ideal era até você esperar Na ele testar máxima. um pouquinho, mas tá muito lindo aí. O próprio Canon 23 meio que já testou. O stop seria na mínima aí do 23 descolado. Certo, meninas? E rompeu 23. Testou. 23 não Agora ele rompeu pega. nada, olha. Não rompeu 15, 16, nenhuma aí. Essas Mas mínimas nenhuma. 23 foi lindo demais a conta. Foi. Stop na mínima do 23, Regina. Descolado. Descolado, Regina. Foi no 200 e... Isso. Ele foi pra lá, vou deixar. Eu vou adiantar um pouquinho, né? Adiantar o quê? A velocidade? Pode adiantar. É, porque nesse momento aqui não adianta. A gente sofre ou comemora mais rápido, né, Regina? É. Confia, Márcia, confia. Eu confio plenamente nessa Eu operação. não gosto de perder nem nesses negócios que a gente tá fazendo. Minha bateria tá pouca. Então você tá deixa eu- passando um calorzinho aí. Olha a mão da Regina suando, coração batendo apertado. Agora você não gostou, hein, Fabiola? Acredita, Fabiola? Acredito. Não, Nossa. esse pavio do 23, o que esse Kendall tá caçando aí, gente? Vai pra cima, meu filho. É mentira desse 24. Aê, bonito. Vai, continua. A coleira dele me alcança aqui. Eu já tava Ó, procurando Regina. o gráfico de 1 minuto. O 25 rompeu o 24, não rompeu o 23, que seria o mais interessante, porém, a obrigação é continuar alta aí. Então a gente respira e deixa ela lá. E continua. Ainda tem que esperar a Gabi quer falar comigo, ainda quer ligar pra mim. Que isso, Juju? O vizinho quer falar comigo. Ó, Eita, que bonito. pagou. 26 rompe aí o 25, né? Rompe aí pra esquerda. Lindamente. Pagou do 27, tá trolando, hein? Quantos pontos, Regina? Tira essa venda stop daí, Regina. Isso, garoto. Bota lá na pontuação pra gente ver quantos pontos deu. Um monte. 218. Oxe. Não, deu muito mais que 218. Tá errado isso aí. Você fala desses pontinhos aqui? Aham. ué, É porque que tá o dinheiro como tá a média assim. ponderada. Não, só nessa última operação foi 340. Pois Tá é, configurado eu errado. entendo meus pontos. Clica com o botão Tá direito errado aí isso no aí. gráfico. Tá na média ponderada, tem que estar no somatório. Propriedade do gráfico. Pausa aí, Regina. Peraí. Então deixa eu cancelar Pode ir. aqui. Eu gosto dos gritão. Não, já tá bom aí também, já deu, né, gente? Propriedades do gráfico. Pausa e ela dá um chega. Uai, mais configurações, cadê? Ah, não O tem meu nada. Profit, ele é no Mac e ele é super chato de encontrar qualquer Lascou, coisa. então. Então, Não, mas Não dá para as meninas fazer. porque É, eu tenho que clica com o botão direito ali na boleta. aqui. Aí ele não responde nada. Não, clica com o botão direito lá embaixo na boleta. Não abre? Não abre. Ó, O dela é não diferente. abre. Deixa eu É ver se ela diferente. Eu tenho que ficar procurando. Aí normalmente eu venho em configurações e saio abrindo tudo quanto é É coisa. aí, ó. É aí, ó. Aí chat trade ou é negociação? Gente, isso Nunca é lembro. engraçado. É negociação. Acho que é Vai negociação. negociação, então. Eita. Ah,
Ixi, Maria. Ofertas, negócios, Eu confirmações. Vai em acho que é ofertas e no chart negócios. É, trade. ofertas e negócios. Baixo. Chart trade eu já tinha ido. Não era. Não, mas Ofertas pra, e aí, Não tem negócios. aí. nada no chart trade dela. Não, é péssimo esse meu. Vem confirmações aí embaixo, isso, clica aí. Não, confirmação não é não. Vai em gestão de risco, vai em ferramenta, É que então. não tem, Márcio, não é igual. Tá vendo? Peraí, o Gente, que que mas é que eu tenho que como? Tem que achar? Porque ter. depois eu. Toda vez é assim, ó. Quando eu estou assistindo uma aula que tem alguma coisa, eu tenho que anotar. E depois eu passo um tempão abrindo, fechando e tentando localizar. Como que é o negócio que você falou, Laila? Tem Ele que vai colocar estar. em somatório, não em É média ponderada. somatória e o média ponderada. Em ofertas e negócios aí não tem nada, não. Não tem nada. Ofertas e negócios. Ah, tem. Olha lá, ó. Ofertas e negócios. Mas não tem Não? nada. Não seria isso aqui, não, Abertura, nessa média Não, das isso operações. aí é isso aí mesmo. controle, Não é isso aí, não. gestão de risco, não? Não. Aparência, não. Bravo, Aqui. tema, É, no bravo. Windows é diferente. Chart trade, posição. É, não sei. É isso. Você Indicador. operou só com um contrato. Fez quanto em dinheiro? Eu operei só com um contrato, em dinheiro deu 175, em pontos 218. 175? Deve ter feito uns 700 pontos. É, R$ 20 é 100 pontos. 895 pontos. Não, 890. Então, quando eu procurar, eu tenho que ver. 890 pontos, mais ou menos. Nunca fiz isso na minha vida, só com vocês aqui agora. Meninas, Nunca fiz ainda. Vou fazer. Quando eu for mexer aqui para ver o que que eu acho, eu tenho que deixar somatório Isso que é um e saco tirar de desse média ponderada? isso. Uhum. Somatório das Acho que operações. vocês têm que dar ideia de quando for aula. Um dos É professores resultado das comenta. operações, você vai pôr somatório, um negócio assim. Pronto, É depois eu vou resultado em procurar. pontos no A Windows. Márcia apresentava, a Laila passava, Eu Aí eles tem depois vou copiavam. somatório e procurar, média ponderada. Essas coisas porque tem um esses monte nossos de. É bem estudos, complicado. sabe? A pessoa pega Pode o jeito e continuar? pega até. Não precisa estar gastando tempo com isso. Acho que tá bom. Tá não, meninas? Até parei já. Sim. Porque já são 8h30 também, né? Meninas, vocês me desculpem, eu sou muito lenta para mexer com esses negócios aqui, mas Foi Mas vou você foi aprender. ótimo, ótimo. Ó, Regina. Foi Regina, muito bem, serena, sem Regina, ó, o campo ansiedade. lá que você vai Oi. procurar é resultado em pontos. Aí tem duas opções, média ponderada ou somatório. Teria que ser somatório, Resultado o em seu tá como média ponderada. Resultado em pontos, opção somatório. Ai, ai. Vai olhar lá. Puta, não sou Pronto, Certo, eu vou meninas? procurar. Alguma dúvida? Foi muito boa a aula. Deu para esclarecer o que que é a operação de negação? Eu acho que a gente pode ter mais uma aula sobre Demais. isso. Eu ainda tenho um monte de dúvidas, né? Mas É, estudar mais. eu O acho que básico da operação de negação é isso, tá? Não tem mais segredo, é exatamente isso. Não tem nem o que pôr, nem o que tirar aí. O que que eu sugiro a todas vocês? Essa operação de negação, ela é uma das operações que não tem como você estudar ela em gráfico parado. A gente precisa estudar ela com replay. Então, quem quiser se aventurar em fazer essa operação de negação, faça um replay, olhando só para essa operação de negação. Procurem só ela. Façam um estudo dela exclusivo ali no replay. Para quê? Para vocês entenderem como que funciona ali o negócio. Para vocês verem as regiões, ver o que é legal uma região ali, né? O Player Coach. Façam isso. Não queiram se entrar em operações aí só com uma aula de hoje. Vocês precisam testar isso antes de entrar na E mesa ou ponto real aí, tá? aplicar, né, na real. Exatamente. Eu saí cheia de dúvidas.
Eu estava fazendo outra operação de negação, que não era essa. Ah, Kátia, então você apaga essa aula da sua mente e continua fazendo o que você estava. Você está vendo bem, ué? Kátia, você tá comigo, minha filha. É, isso daí. Nós somos mais Apaga. simplificadas. Esse trem aí é muito complexo, entendeu? Ah, esse negócio de voltar pro passado, Olha, a voltar pro criação de futuro. negação é sua, bebê. Não tem nada de complexo. Que eu faço ela mais simples ainda, né? É, Olha, exatamente. ela não trabalha Três com cores. stop, então ela não Exatamente. É. Mas quando você trabalha com stop, não pode ser em qualquer lugar. Você tem que pensar um É, pouquinho esse negócio mais, de já senão deu o aula. negócio dá Nossa, ruim. deu Nossa, aula então eu acho que eu vou ter que com ele só. aprender. Eu acho que eu vou ter que aprender o jeito que você trabalha, Laila, porque eu não enxergo esses alvos coisa nenhuma. Vou ter que Toda falar linha que com você vê, você. toda linha que você vê na frente é alvo. Não, é só E 50%, que é 50%. alvo, há Não, controvérsia. ou é alvo, Misericórdia. ajuste é alvo. É, não, as linhas coloridas são É, alvos, e ué, os todas as 50%, só linhas. isso, e topo e fundo, né? Todas as linhas e. Ah, e agora tem mais 3 linhas de 50%. Antes era, para mim eram uns Ê, 50%. Agora são Kátia. 3 linhas de 50%. Kátia, essa última aí foi para você, hein, Kátia? Essa última negação aí foi exclusiva para você entender as 3 linhas aí de 50%. Eu tô brincando contigo, Ai, mãe. ai, vou ter que ver essa aula aí umas 3, 4 vezes para ver se eu Eu consigo acho que eu vou ter enxergar. que ver umas 10. Depois a Gente, gente a hora faz que os outras Kendalls aulas aí. começarem a conversar comigo, eu conto para vocês. Mas Regina, você três, tem que Calma, Regina. conversar primeiro com eles, né? Quanto mais você três, olhar quatro para vezes é eles, quanto mais você só entender o eles, início. eles vão falar com você, acredite. Eu Ai, E acho que eu tô ficando meninas, doida. eu e a Laila, a gente tem uma. Todo dia a gente tem uma novidade, né, Laila? Nós estamos bem, bem interessantes. A gente tem uma É, novidade, eu tenho novidade aí para falar para vocês. É, Como a gente sempre fala aqui, nosso maior guia, que é Deus, que nos colocou nesse projeto e continua nos guiando nesse projeto. Ele nos incomoda com algumas coisas que vêm acontecendo, né? Então ele vai mostrando as coisas para a gente, na última mais clara possível, a gente fala, tá bom, Deus, a gente já entendeu. A gente segue somente o que ele nos orienta. E há algum tempo para cá eu me sinto um pouco incomodada com algumas meninas, né? A gente está na frente ali, eu converso com muitas delas diariamente. E teve alguns empecilhos financeiros aí que impediram algumas meninas que tiveram interesse em entrar para a nossa comunidade de fazer parte desse ambiente aqui com a gente. Meninas que têm muita vontade de aprender o conteúdo, muita vontade de participar das aulas e muita vontade em aprender. Foram algumas que tiveram em específico esse problema financeiro aí. Eu conversei com a Laila e tal, a gente até abriu algumas aulas alguns dias aí para elas poderem participar. E, enfim, nesse final de semana, a Laila teve um encontro muito forte com Deus na igreja, ela teve uma imersão na igreja dela, ficou lá sábado e domingo o dia inteiro. E ela voltou de lá, outra Laila, né, nesse quesito aí. Aí a Laila, continue falando você agora, que eu nada melhor do que você falar do que eu. porque o intuito nosso com a comunidade é, de fato, ser algo relevante, né? É um propósito, não é só por dinheiro. Porque às vezes, se fosse só por dinheiro, eu estaria operando aqui focada nos meus trades e seria às vezes até mais fácil, porque não é fácil. Hoje nós somos 60 e algumas, e é o dia inteiro resolvendo questões de pessoas e sabe das dificuldades que a gente enfrenta aqui e tal. Mas a gente entende a cada passo, né, de autoconhecimento e autodesenvolvimento, de maturidade, que a vida em si não é sobre nós, é sobre Deus, e não é sobre dinheiro, é sobre pessoas. Então, pensando nesse ponto e pegando essas questões que a Márcia falou, e a gente veio com uma direção, né, desse encontro lá. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos criar mais um plano na nossa comunidade, que vai ser um plano mensal flexível. E como que vai ser isso tudo? Para vocês, não muda nada. Mas talvez a pessoa, ela está num momento difícil que ela não tem condição de pagar R$ 347 por mês. Mas a pessoa quer, ela quer estudar, ela quer estar num ambiente bacana. Então, como o nosso propósito é maior do que qualquer valor financeiro, a gente
e também para não, né, não ferir, não, vai colocar fulano, ciclano e beltrano e ele vai ter o mesmo benefício do que eu. Para não ter isso, a gente pensou numa estratégia, né? Então, nós criamos um plano mensal flexível, onde nesse plano a pessoa ela vai ter o acesso ao nosso grupo geral, ela vai ter acesso às nossas aulas ao vivo e às nossas aulas gravadas. Ela não vai ter acesso à nossa aula ao vivo de estudo no pregão. Então, a sala ao vivo ela não vai ter. E como que vai ser isso? Então, a gente criou um plano. Se a pessoa tiver. Por que flexível? Porque ele vai ter um valor mínimo de R$ 10 ao valor máximo que a pessoa quiser e puder e achar justo pagar. Então, às vezes, vai chegar uma mulher aqui que ela não tem condição, e aqui dentro ela vai aprender, ela vai se desenvolver, nós vamos ajudar ela, tudo em relação a estudo, em relação a conhecimento. E aí ela vai se desenvolver, daqui 2, 3, 4 meses ela está tendo resultado, e aí ela vai falar, não, eu consigo já pagar para vocês. Então, por mês, em vez de pagar os R$ 10 mínimo que a plataforma exige lá, da Forcelit, ela vai pagar 97, ela vai pagar 200, ou ela vai falar, não, eu quero migrar para o plano com a sala ao vivo, que é o plano normal que é, vocês pagam, né? A grande maioria de vocês pagam. Então, a gente pensou em fazer assim. Por quê? Porque a gente vai estar entregando para ela o nosso conhecimento. Não vai ferir a mesma aula que a gente dá para vocês aqui, a gente pode dar para a pessoa, nela não vai estar atrapalhando em nada ninguém. E aí a sala ao vivo a gente deixa para quem tem a condição e o perfil e quer continuar lá. Por exemplo, se alguma de vocês talvez, né, tem gente que às vezes não aparece nem na sala. Se quiser falar assim, não, então eu vou para esse perfil, esse novo plano. Tudo bem, a pessoa pode ir. Então, a gente vai ter um grupo exclusivo para a sala ao vivo. Aquele grupo geral que a gente está lá hoje vai ficar para todo mundo que entrar. Então, nosso intuito mesmo é alcançar mais pessoas. Talvez vocês aqui tenham amigas que ainda não entrou porque não tem dinheiro. Porque a gente sabe que a nossa jornada aqui ela é difícil. Às vezes a pessoa quer, mas ela não tem condição financeira, né? E aqui nossa matéria-prima é o dinheiro. Então, às vezes, R$ 347, ela pagaria uma mesa para ela, às vezes, estar treinando o conhecimento dela e tá podendo ali fazer o dinheiro, entendeu? Então, o intuito é somar, Por isso que eu estou sabe? nesse grupo, entendeu? Eu não E me a dando gente com essa quer O propósito que maior é trazer essas pessoas para esse ambiente que a gente tem. Porque para mim isso é o fundamental, esse contato que vocês têm comigo, com a Laila, com todas as meninas, hoje lá no grupo mesmo. Várias ali agradeceram a Luana, né, que ajudou várias aí, e é sobre isso, é sobre uma ajudar a outra, no que pode, no que consegue, no tempo que dá, no tempo que sobra, e é uma segurar na mão da outra. Para quê? Porque a gente sabe que é complicado. Não é fácil, ninguém falou que seria fácil. Porém, quando uma está ajudando a outra, se torna mais tranquilo. O caminho ele é mais fácil de ser perseguido ali, né, de passar por esse caminho. E é isso que a gente quer. Desde o início, era esse o propósito geral de tudo. É trazer, quanto mais pessoas estão aqui com a gente, é isso que a gente quer. A gente quer trazer alegria, a gente quer trazer um ambiente legal, que elas possam realmente acreditar, não só no mercado financeiro, mas acreditar nelas como pessoas, acreditar nelas como uma possível possibilidade ali de realizar sonhos, né? Para ela, para a família, enfim. Para conseguir alcançar o que às vezes um valor de R$ 347 está impedindo ela de alcançar, que é o conhecimento. Não, se for por isso, a gente abre mão desse valor e vamos dar o conhecimento para essa pessoa, que é o mais importante. Conhecimento, o ambiente, o apoio, a ajuda. E assim, de todo o coração mesmo, meninas, emocionada aqui falando, é isso que a gente espera de cada uma de vocês, o acolhimento para essas novas aí que vão entrar, pessoas que a gente não sabe, e é impressionante como cada uma, individualmente falando, tem questões, tem várias questões aqui envolvidas, não é só problemas financeiros, são problemas infinitamente maiores do que o problema financeiro que vem junto. Então, eu e a Laila, a gente sabe de muita coisa aqui, e são pessoas que precisam muito, não só às vezes de apoio de operacional, ou nem nada disso, é apoio de escutar. É apoio de você falar, só escutar, às vezes você não precisa falar nada para a pessoa, você só escuta. E é isso que ela precisa naquele momento.
E a gente tem cada uma mais especial que a outra aqui que está com a gente. Vai lá olhar. E a gente sabe do poder que vocês têm de ajudar umas outras, da iniciativa, da vontade, do desejo no coração de fazer isso. E é isso que a gente quer. É esse apoio de vocês mesmo, com todas aí. Tragam as pessoas que vocês acreditam que possam fazer uma diferença aí na vida delas, que é isso que a gente quer fazer. Se a gente conseguir cada uma ali ajudar mais uma, a gente vai cada dia mais poder ajudar, né? Aquela corrente do bem que não para de crescer. Uma ajuda a outra e essa outra que foi ajudada ajuda a outra. E assim a gente vai passando para mais milhares de mulheres, que é o nosso sonho mesmo de estar aí. Tem A alguma gente de possa. vocês Márcia, que acha parabéns. isso ruim ou errado? Porque a priori a gente, né, ficou meio com receio de, o que que elas vão pensar? Vai achar ruim? E aí a gente teve a ideia de, né, Olha, talvez tirar a eu, sala ao vivo disso aí. olha, gente, ó, todo Eu, o meu respeito e o amor que eu já tinha por vocês, olha, me impressionei de coração agora. Muito lindo isso. Muito obrigada por estar participando dessa comunidade. Nunca me enganei. Fico feliz. Obrigada, Laila. Obrigada, Obrigada, Kátia. Márcia. Maravilhoso isso. Na verdade, a gente fica grato de estar aqui com vocês e poder receber esse carinho de vocês e principalmente poder compartilhar com outras pessoas esse ambiente, né? Eu só tenho ó, parabéns. Vocês são excepcionais e exponenciais, viu? Bom demais, meninas, Muito emocionada bom, A aqui. Laila tá chorando. muito Eu bom. particularmente, eu particularmente sou uma que peço ajuda para todo mundo, que incomoda a Laila, incomoda a Márcia, manda mensagem e tipo assim, só tenho a agradecer e parabenizar, porque realmente a gente vê que é o propósito de acolher e ensinar. E não só, como a Laila falou, com o conhecimento que ela tem, você, Márcia, com todo o conhecimento que tem também, você não precisava estar fazendo isso aqui, não? Poderia estar aí, operar, ganhar o dinheiro seu, tipo assim, acabou, não tem preocupação. Pelo contrário, vocês buscaram, né? Ontem mesmo eu conversei com a Laila me ajuda, eu tenho que decidir, conversei, ela me aconselhou, eu fui, pesquisei, depois dei retorno para ela, não é esse, não é o momento. E eu acho que isso é que é importante, a gente poder contar uma com a outra, poder ajudar uma a outra e estar aqui dentro ganhando toda essa contribuição, todo esse conhecimento para a gente poder ajudar quem estiver chegando também. Parabéns, parabéns mesmo, viu? Muito bom. Bom, meninas, eu sou eu, suspeita, né? Tô pronta para retribuir todo o carinho que eu sempre recebi da Márcia e da Laila, de todas vocês. Então, acho lindo, maravilhoso, apoio e estarei sempre com vocês, não tenha dúvida. E na eu, verdade nós não perdemos nada com isso, né, gente? A gente tem que entender isso. A não, gente só ganha. Na só verdade, a ganha. gente só ganha. Eu apoio totalmente, Márcia, e vejo essa iniciativa de vocês assim de muita generosidade e nobreza. Para mim, tá expresso aí. Nobreza e generosidade genuína. Parabéns. Apoiadíssimas. Obrigada, É, meninas, de parabéns coração Muito mesmo. mesmo. bom. Vocês são Não Muito é bom. sobre nós, maravilhosas. não é sobre nós, é sobre Deus. Eu vi que a Laila se emocionou ali, eu também, porque Galega mais tá uma vez, né, chorando, Laila? gente. Mais uma vez, né, Laila? Não tem como, gente. É impressionante o agir de Deus. Eu falei para Laila, aconteceu, a Eliana sabe mais ou menos, aconteceu um problema muito sério na minha vida semana passada, que poderia ter acontecido muito pior. O resultado poderia ter sido muito pior. Porém, quando eu vejo, eu falei para Laila, eu falei, meu, é impressionante, dá medo, dá de arrepiar quando você vê o cuidado de Deus na vida, na minha em especial. Porque ele cuidou tanto de cada detalhe que e, aliás, começou a história toda na terça-feira da semana passada. E ele cuidou tanto de cada detalhe, de tudo que aconteceu, que um dia, talvez eu até conte aí para vocês, mas é impressionante. É impressionante esse agir de Deus. E aí a Laila, no domingo, ela me manda mensagem, Márcia, eu já entendi. Uma vez eu perguntei para a Laila, você não precisa de mim, cara, para nada. Para que você me escolheu? Eu acho que ela até já comentou isso aqui com vocês uma vez. Ela falou assim, eu não sei. Eu te escolhi porque é você, a gente se conectou e é isso. E aí, nesse domingo, ela virou para mim e falou assim, mas eu já descobri, agora eu tenho certeza do porquê que eu te escolhi, porque não seria outra pessoa que me apoiaria nisso. E de verdade, gente, eu faria tudo de novo, eu faria tudo sem receber nada em troca, porque desde sempre, tudo que eu faço por vocês é muito genuíno.
É do fundo do coração, assim, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês operem sozinhas, eu quero que vocês voem, vocês sejam muito melhor que eu, muito melhor que a Laila. E essa Não, resposta de Deus isso para tudo não, isso eu isso, não concordo, Márcia. Seremos e essa iguais, resposta, temos. e essa resposta de Deus sobre isso é impressionante, assim, e lógico, na hora que a gente pensou em todas as possibilidades, né? A gente está lidando com pessoas. A gente sabe que pode ter algum porém ali no meio do caminho, mas independente desse porém, ela conversando, ela falando, aí ela falou, cara, por que que tá... E aí a gente vai atrás de plataforma para ver se tem como ter esse produto e tal. Aí a Laila falou, mas você está dando tudo tão errado, parece que não é para ser. Eu falei, calma, Laila. Vamos pensar, vamos respirar. Não deu 2 minutos, eu acho, né, Laila? Ela recebe uma resposta da Force Select que esse produto não existia na Force Select. Só que o Fabrício um dia criou um produto que precisava usar isso e ele disponibilizou única e exclusivamente para a gente. Esse produto que não existe no Force Select. Então, assim, a gente vê cada detalhe, Deus cuidando das coisas. E aqui, esse feedback de vocês é o ponto final ali de que é isso, entendeu? Que a gente está tá sabendo explicar a Deus e a gente está seguindo o que Ele deseja para as nossas vidas. E eu sinto que Deus cuida de cada uma de vocês, que Deus abençoa cada uma de vocês e é muito genuíno Amém. isso, Amém, meninas. amém. Para Amém, todas amém. nós. E a Amém. E é vocês sobre também, isso. né? Vocês E continuem é isso firmes nessa. aí. Nós vamos jogar isso lá no grupo, né? Porque tem só metade das meninas aqui. E, e aí, se de repente você está nesse contexto de que na sua próxima renovação ali, a gente teve várias mulheres que não conseguiram renovar por conta de dinheiro. E aí, se alguma de vocês estiver nesse contexto, aí é só chamar que a gente vai passar todas as que estão ativas lá para esse grupo. Esse outro grupo, que vai ser da sala ao vivo, ele vai ficar fechado. Ele não vai ter. Na verdade, ele é até oculto. Vai ser só para a gente mandar o link lá, entendeu? E o grupo que a gente está hoje vai ser geralzão, porque o ambiente que é o mais importante de tudo. Mais importante até do que o conhecimento em si, do que a experiência em si. Então, um ambiente ali de todo mundo se ajudando. E mas a gente vai fazer esse remanejamento ali, né? Passar todas que estão ativas e então se algum porventura, meu plano está vencendo, ou meu plano venceu e eu ia sair, então agora você pode continuar no grupo, você só não vai participar da sala ao vivo, mas vai continuar podendo participar e eu já vou mandar o link para você fazer o seu acesso desse plano novo aí, né? Que é ter um mínimo de R$ 10 e você vai pagar quanto você puder, quanto você achar justo. Quando às vezes hoje eu não posso pagar nada, você vai pagar os R$ 10. Daqui 2 meses eu posso pagar, você vai pagar o que você quiser e vai ter só esse momento aqui, né? De aula e grupo. Tá bom? Muito É Laila, bom. isso. Tá ótimo. Muito, só uma muito bom. pergunta. Parabéns, meninas. É Deus bom que a continue gente pode abençoando falar vocês. também para as pessoas que a gente sabe que gostariam de entrar e Isso, que não puderam entrar, né? Os exatamente. outros grupos. Que bom, meninas, fico feliz. A gente fica Projeto, Todas. feliz, de projeto verdade, da, com da- essa reação de vocês. projeto do pacote vitalício ainda continua, né? Continua. Aí, no pacote vitalício, é a mesma ideia. Qual que é a ideia do vitalício? Você que já está na sala, gosta de estar com o vitalício, em um ano você pagou tudo, você não vai precisar contribuir com mais nada. E ainda tem 50% em todos os eventos presenciais que a gente for fazer, tá? Então, continua, porque faz sentido. Em vez de você estar ali, não, eu quero continuar na sala ao vivo e em tudo que tiver ali. Porque esse primeiro plano é um trampolim. Todo mundo quer estar junto, operando junto. É um trampolim. Às vezes a gente está na fase que a gente não pode. E para que Uhum. que a gente vai ficar sozinha? Vai ficar num ambiente que não agrega, não, né? Então, assim, e aí a ideia do vitalício é essa. Tipo, em um ano, se você continuar pagando 347, você quase pagou um vitalício e você vai continuar pagando mensalmente 347. E aí, se você tem a condição de fazer o vitalício e quer, né? A gente tem uma aqui Uhum. que fez, a Miriam, ela estava aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. A minha estava aqui mesmo. Eu não sei se ela saiu, mas ela falou para mim, eu não largo vocês mais nunca. Então, ela teve condição de fazer e ela quer permanecer aqui. Então, vai ser uma economia. Em um ano, ela
pagou e não precisa pagar mais nada. É. E ainda tem a Eu questão quero me do, organizar para fazer. ainda tem a questão dos eventos presenciais, né? Todo evento presencial. Ah, tem outro ponto também. Todo mundo que tiver no plano mensal com a sala vai ter para sempre 10% dos nossos robôs de desconto. Todo mundo que tiver o plano vitalício vai ter para sempre 20% de desconto nos nossos robôs. E quem tiver no plano flexível não tem desconto nenhum, porque robô, se a pessoa tem dinheiro para comprar um, ela tem dinheiro para estar aqui. Então, aí no robô é dinheiro pelo dinheiro, o dinheiro trabalhando para você é outro negócio. Então, vai ter isso também. Vai até amanhã, esse mês é de 30, é amanhã, né? Amanhã é o último dia de desconto do nosso lançamento aí, que é 20% para a comunidade, para todo, né? Hoje para todo mundo, porque vai começar esse projeto aqui a partir do dia primeiro ou dois, eu acho que ainda Segunda-feira, né? segunda-feira, Primeiro é né? feriado, segunda-feira. A partir de segunda. Então, e aí depois a gente vai fazer esse remanejamento. Então, além disso, o Vitalício tem sempre 20% de desconto, 50% nos eventos presenciais, e em um ano você, depois disso, não precisa pagar mais nada. E a comunidade com a sala ao vivo, que é os 347 que vocês pagam mensalmente, vai ter para sempre 10% de desconto na negócio dos robôs. Show? Certo, meninas. Fechou. Gratidão eterna Obrigada. aí por vocês estarem sempre nos apoiando, estarem sempre com a gente. É sobre isso. Obrigada. E é É isso. o que falam, né? Quando você distribui generosidade, você colhe generosidade. Se você Com distribui amor, certeza. você colhe amor. O que dá a direita dá, a esquerda não precisa saber. Então, assim, é uma coisa que é feita com sinceridade, com carinho. Então, a tendência é o grupo crescer, é o grupo prosperar. E vamos fazer, né? Eu perguntei pelo vitalício, minha vontade é estar no vitalício, não é o meu momento ainda, mas vai ser. Em breve, se a menina falar, daqui não sai, daqui ninguém me tira, e vamos firme, se Deus Esse é o quiser. propósito é o nosso propósito, né? A gente quer que vocês prosperem a fim de que vocês continuem aqui, não porque vocês precisam, mas porque vocês entenderam o propósito. É um A gente tem prazer em estar e é um recebido prazer poder participar de um a, projeto que vai estar abrangendo e ajudando muitas outras pessoas, colaborando é, com isso, a porque Kelly falou, ajuda que ajuda que a Lucia, que a Luciana, ajuda que a Fabiola e outras meninas estão dando hoje, né, pelo menos para mim, que peço mesmo, estou chorona, vou lá, busco. É minha vontade, é meu desejo de ir e poder fazer igual. Com certeza, em breve eu vou estar podendo ajudar as colegas também. Então, não quero largar isso, é um propósito de vida. a Kelly falou ali, né? Escreveu um textão muito lindo, obrigado, Kelly. Falou sobre responsabilidade social e humanidade. A gente Ai, nem vou tem falar muito porque eu vou chorar. Então, por isso eu Vai escrevi. Vocês chorar. são muito especiais mesmo. Eu tô bem emocionada aqui porque eu tenho pessoas que eu conheço que eu posso, né, ofertar isso também. Muito obrigada, meninas. É isso aí. E é isso, gente. A gente tem recebido cada mulheres que têm sido enganadas por pessoas que vendem uma mesa proprietária para elas por R$ 25.000, por Nossa, R$ 40.000, dando para meu elas uma Deus. margem ilusória ali, porque sabe que elas não vão performar. Porque com essa tamanha pressão, a pessoa vende uma coisa. Gente, isso é criminoso. Então, sabe? Enquanto elas não estão nesse ambiente que é um ambiente de responsabilidade, que a gente fala a verdade, cara, sob pressão, você não vai performar. Aí a pessoa, ela compra, pega a reserva financeira que ela tem, coloca numa mesa proprietária 25.000. Não, porque aqui você vai ganhar 50.000 de margem para você operar e fazer seu dinheiro. Gente, mas a pessoa ela não vai conseguir porque ela não faz com um, com dois, com três contratos. Ela perdeu os 25.000 dela. Então, se a gente não tá nesse ambiente e as pessoas nos procuram, por quê? Cara, foram enganadas, é um golpe. Então, isso vem ainda mais para acalhar, né? Essa ordem, né? Na verdade, foi uma ordem que Deus me deu diretivamente, porque a gente poderia parar aqui em 100 mulheres, 200.
mas a gente poderia atingir milhares de mulheres, mesmo as que não têm condição, mas porque não é sobre dinheiro. Então, é muito, é desumano. Um grupo, um pessoal abordar as pessoas e vender uma ilusão, sabendo que a pessoa não performa. Porque se ele sabe que a pessoa performa, ele jamais ia fazer isso, porque todo mês ele ia tirar ali 50 mil, 100 mil, ele não vai dar conta de sustentar isso de qualquer jeito. Então, é mais ou menos esse nível das coisas que a gente ouve, né, por aqui. E hoje se usa muito crédito de cartão de crédito, né? Então, às vezes a pessoa ela não tem esse valor todo, mas ela divide no cartão. E aí a venda não, com certeza você vai pagar a parcela e ainda fazer muito mais. Pode comprar, o cartão tem limite. A pessoa vai lá e compra e chega a primeira parcela a vencer, a pessoa não tem o valor da parcela, ainda está negativo na mesa, e aí é só ladeira abaixo. E isso acontece muito mais do que vocês imaginam, meninas. Mas é isso. Um beijo para vocês, bom descanso. Beijo, Até menina. amanhã. Ótima noite a todas, Fiquem com meninas. Deus, Fiquem os com Deus. abençoe, viu? Obrigada Obrigada, pela boas boa Tchau. notícia. todas. Muito obrigada. Beijo, até mais. Até. Beijo.